Você falou essa questão de viver bem com você mesmo, né? A Hannah Arendt até fala algo nesse sentido também, do processo até do julgamento moral, né? A pessoa, o padrão seria estar bem com ela mesma, que até evita essa condição da autoconflitividade. O que você vê que a pessoa precisa fazer para poder viver bem consigo mesmo, dentro disso que você estava falando agora? É colocar em funcionamento a vivência daqueles autos que nós falamos. Quais são? Vamos falar. Autocrítica, autoevolução, autoincorrupção, autocosmoética, autoprioriologia, autoorganização, que significa autodisciplina de tudo isso em conjunto, a autocosmovisão da própria vida e outra coisa, a autoevolução em si, ou seja, qual é o megafoco do momento evolutivo. Então, esse auto é que precisa. Agora, o mais sério disso, a Goretti falou em cima do lance, que é a auto-incorrupção, que nós precisamos de alcançar. Sem isso não adianta nada. Agora, chega num ponto que o processo do equilíbrio, a sua consciência vai exigir de você mesmo esse autoequilíbrio. Você não se sente bem com desequilíbrio nenhum. Então aí você vai querer consertar tudo quanto é detalhe. Aí vem um monk evolutivo na história, um monk cosmoético, um monk cosmovisiológico. Você quer ver tudo certinho, arrumadinho, etc. Tal. E outra coisa, você não faz mais esforço para isso. Você não perde tempo para isso. A hora que chega nesse ponto, que você não perde mais tempo, essas coisas funcionam, o seu dia já não é mais 24 horas. O seu tempo já não é contado por horas. Aí vem o negócio da semana que eu falo. Você me pergunta, quantas horas são? Eu falo para você, hoje é segunda-feira. Então, veja, o alcance do seu processo de visão, o seu megafoco básico, já tem uma cosmovisão que sobrepaira dentro de uma imperturbabilidade permanente sobre detalhes que você já consegue superar, ultrapassar com o pé nas costas, sem fazer careta. Então, esse nível, tudo melhora. Agora, veja, todas essas metas, vamos dizer, graves, ou mais sérias, ou críticas, ou, vamos dizer, de clímaxes, de tops dentro da nossa situação. Por exemplo, a TENEPS, a OFIEX, o complexo, a dispersidade, são coisas, só essas 4 aqui já faz a pessoa pensar seriamente. Com essa condição de autoconfiança, autossuficiência, você alcança isso com menos dificuldade. Então, condição de tudo isso que eu estou falando, autoconfiança, autossuficiência. Agora, outra coisa séria, que é bom a gente ponderar, essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que ia fazer a técnica aí de reflexão, eu falei para pensar nisso. Falei assim, olha, nós combatemos demais, há milênios, o processo do egocentrismo infantil. Principalmente o egocentrismo infantil, que fica permanente, ou que fica remanescente, ou que fica como um quisto na consciência da pessoa adulta. Então ele fica com o egocentrismo adulto, que é o porão consciencial que se prolongou além da adolescência. Então veja, esse egoísmo é o aspecto patológico praticamente básico, fundamental das nossas patologias em geral. É desse egoísmo que aparece o orgulho, é desse egoísmo que vem todas as outras, vamos dizer, condições, doenças, enfermidades, problemas, vamos dizer, os megatrafares da pessoa, tudo nasce disso. Então vamos entender bem, na hora que a gente começa a combater isso, você está trabalhando então
para um egocentrismo interassistencial mega fraterno. Então a coisa, você mudou dali. Você não pode deixar o egocentrismo. Toda vez que eu me manifesto, o que eu estou falando, o gesto que eu faço, isso aqui é egóico. Isso é o meu egocentrismo. Então veja, o egocentrismo é o seu ego, é a sua personalidade, é a sua consciência. Você não pode fugir disso. Agora, o problema nosso é o egocentrismo infantil, que é bobinho, e o egocentrismo infantil adulto, que é gravíssimo, porque esse já piorou tudo, a pessoa não se despertou para aquela realidade. Entre a infância, a madureza ou a maturidade biológica, ela não raciocinou, ela veio do jeito que estava. Então, por exemplo, nós adultos, nós não podemos brincar de cozinhadinho mais. Nós não vamos para o playground. Você está entendendo? Isso não é local para a gente mais. Há então um nível evolutivo nas nossas manifestações que se refletem no processo egóico, que é inevitável. A evolução, o que é? É a mudança do egoísmo patológico, da trafarologia, para o egoísmo homeostático da traforologia. A evolução é isso. Então, o mais sério de tudo isso é nós pensarmos que você está onde? Você ainda está com o egoísmo infantil? Você já está no egoísmo adolescente? Você já está no egoísmo adulto? Ou você já está com egocentrismo autolustro de acordo com a evolução cosmoética? Que é o que a gente bate. Agora veja, qual foi a mudança mais séria que o curso intermissivo influiu ou atuou no seu micro-universo consciencial? Foi a mudança desse egocentrismo infantil para o egocentrismo, vamos dizer, universalista, aquele que se abre para a mega fraternidade. A diferença toda foi essa. Todos os problemas que os intermissivistas têm dependem desse périplo, ou seja, desse trajeto, esse itinerário. Você está entendendo? Para chegar nisso. Então, a hora que eu falo que os meus conflitos são muito menores do que os outros, porque eu já tenho noção dessa história, eu não sou burro, não estou cuspindo para cima, eu me levo muito a sério. Presta atenção, eu me levo muito a sério. Isso então muda. Então aquela pessoa que não leva nada a sério, ele não leva nem a si mesmo a sério. Essa está ainda, você está entendendo? Sobre as, vamos dizer, borrascas do processo egóico. A baratosfera domina, a interprisão está permanente e outras coisas mais. Baratosfera e interprisão mostra a condição do processo do egocentrismo adulto. Agora, por exemplo, quando a pessoa já pensa em cosmoética, uma comunex avançada, evoluída, a hora acessar uma central extrafísica, a coisa já mudou. Esse egoísmo já passou para a interassistencialidade, já é outra condição. Então, esse egoísmo, lá no fundo, existe até verbete sobre isso. O nome disso chama-se altruísmo. E outra coisa, é muito difícil da pessoa entender o que é altruísmo. Até hoje, o povo tem dificuldade para isso. Existem até autores que falam sobre isso. O altruísmo, quer dizer, altruísmo, no caso, é o outruísmo. Em vez de ser o egoísmo, é o outro, é o eliismo. Você está entendendo? É o nozismo. Então, o processo todo se amplia, muda tudo. Então, pensa bem, a hora que você começar a pensar, é aquilo que eu penso, você não está pensando mal dos outros mais. No entanto, você nunca pensou tanto sobre o mal dos outros. Vê se me entende, tudo isso é paradoxal. Para quem não entende, quebra a cabeça demais até chegar nos pontos corretos. A capa da primeira edição do manual da ProEx, você colocou lá uma pessoa, sendo que sai uma luz do umbigo
para o universo. Isso, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. A ideia era essa, né? A ideia é essa. Quer dizer, de si para Não tem outro jeito.